Então, Sabrina, eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua formação e de como você chegou até aqui. Bom, eu sou formada primeiro em engenharia química, mas eu não exerço essa profissão porque no meio do caminho, eu não via, no meio do caminho não, após a minha formação, eu me vi apaixonada pela nutrição. Então eu sou nutricionista com especialidade em criança seletiva e eu atuo com terapia alimentar para conduzir essas famílias. O que te levou a escolher essa área específica da nutrição? Então, quando a Sofia era neném, introdução alimentar, eu fiz tudo certinho. Eu fiz a introdução alimentar guiada com a nutricionista e foi tudo maravilhoso. Até que, de repente, quando ela estava ali uns 2 anos de idade, ela jogou o prato longe. E eu fiquei transtornada com aquilo. Eu falei, gente, eu fiz tudo certo. Aonde foi que eu errei? E aí eu comecei a perceber que existia uma área da nutrição muito específica para estudar esses comportamentos da criança que não come. E aí eu comecei a me apaixonar por essa área. Como você se sentia quando esses eventos ocorriam? Nossa, me sentia super frustrada, pensava onde foi que eu errei, eu fiz tudo certo, eu me orientei, eu estudei, eu tive uma boa condução. E quando eu via minha filha rejeitando a comida ou jogando tudo longe, eu me sentia a pessoa mais derrotada e frustrada da Terra, porque eu achava que a culpa era minha, né? Que eu tinha errado alguma coisa. E como essa chave virou? Bom, começando a estudar sobre esses comportamentos, porque eu fiquei muito inquieta com esse comportamento da minha filha, e por não ter as respostas de como resolver, eu fui em busca das respostas, fui procurando. E aí eu fui estudando e eu percebi que existia uma área da nutrição que era focada para crianças que não comem. E aí eu comecei a estudar sobre isso, me especializar. E aí eu percebi que, na verdade, estava diante de um quadro de seletividade, de um comportamento seletivo disfuncional diante da comida. E isso me fez virar a chave, porque aí eu me libertei da culpa, eu vi que não era algo que eu estava fazendo de errado, que na verdade existia ali um padrão que estava sendo apresentado e que tem sim como ser conduzido de forma guiada. E aí foi onde eu comecei a estudar e a minha chave virou. E hoje, como tem sido a sua jornada com a alimentação da sua filha? Hoje está muito mais tranquilo, muito mais leve, porque eu entendi que é sim possível que a criança coma na mesa com paz, sem dificuldade, sem guerra, sem confusão. Quando a gente entende o padrão, quando a gente respeita e a gente consegue conduzir a criança, tudo isso fica mais leve. Então hoje a alimentação dela não é uma alimentação perfeita, porque ninguém é perfeito, nenhuma criança come perfeito, mas ela tem uma alimentação equilibrada, né? Então hoje eu tenho paz, porque eu sei que a minha filha está nutrida, está saudável e está tendo um comportamento alimentar funcional e duradouro. Então isso me traz muito mais paz, isso me deixa muito mais leve para viver, inclusive, como mãe e nutricionista. E como isso pode ajudar outras famílias? Bom, vivendo o que eu vivi, eu entendo a dor das mães que me procuram. Eu sei como elas se sentem cansadas, frustradas, muitas das vezes culpadas, porque elas acham que elas fizeram tudo errado. Então eu já estive nesse lugar de dor. Então me ajudam a entender, principalmente, o que elas estão sentindo. E por ter tido uma vivência com a minha filha e ter estudado, eu consigo aplicar as ferramentas que eu apliquei nela nas minhas crianças. Então hoje eu consigo conduzir várias famílias para essa jornada, porque eu acredito fielmente que qualquer criança pode se alimentar bem, independente da estrutura familiar que ela vive. Basta a gente encontrar o caminho que funciona para aquela família, para aquela criança. Então, eu acredito que eu consigo muito, já como eu tenho tido os resultados, né? As famílias me procuram, me trazem feedback. Isso para mim é maravilhoso, ver que você conseguiu, com a sua experiência, com a sua vida, tocar outra família. E é onde eu encontrei meu propósito, porque hoje é o que eu faço com muito amor, e é ajudar outras famílias nesse caminho, a sair de um caminho muito disfuncional e para um caminho mais leve, mais equilibrado e mais duradouro. Entendi.